Olá, esta é uma videoaula da PASE Hidrometria. Nesta videoaula nós estaremos apresentando as telas do Hidrobox versão 2. Como podemos observar aqui na foto, este é o equipamento Hidrobox versão 2. Esse equipamento ele já é um equipamento descontinuado, ele não é mais produzido. Porém, ainda nós temos em funcionamento em todo o país diversas unidades que estão operando, trabalhando aí a todo vapor em todo o país. Por isso, com o objetivo de treinar os nossos colaboradores e os nossos técnicos, estamos aí fazendo videoaulas de apresentação agora neste caso das telas, também de apresentação das ligações e do funcionamento deste equipamento. Nesta videoaula nós estaremos navegando pelas principais telas do equipamento e mostrando aí as suas funcionalidades. Como nós podemos ver neste caso aqui da foto, esta é a tela principal do equipamento Hidrobox versão 2. Nesta tela são apresentadas as principais informações para o técnico, o nosso colaborador, ao ir a um cliente ou fazer uma instalação nova, ele pode estar indo para verificar as medições ou para fazer até mesmo uma instalação nova, uma substituição deste equipamento num caso de defeito. E nesta primeira tela nós podemos aqui então observar as principais configurações e o funcionamento do equipamento. Nós temos aqui nesta tela a data e a hora, que dia da semana, como informação. Essa data e hora é muito importante que seja observada pelo técnico, pois num caso de data e hora errados, se isso aqui estiver errado, estiver marcando aqui um outro dia que não seja o dia em que o técnico está, isso pode causar um problema de rejeição de arquivos no site. Então é muito importante que o técnico, ao chegar no equipamento, confira se está a data e hora correta no equipamento. Caso não esteja, nós iremos aí fazer uma outra videoaula das configurações do equipamento. Então ele deve ser reconfigurado aqui, acertando a hora e a data. Um outro também ícone que nós temos aqui no canto, que aparece no visor, é o ícone da antena, onde nós podemos verificar como está o sinal GSM. Mas sobre este ícone nós falaremos na tela específica, na leitura ali dos códigos do GSM deste equipamento. Um outro número que ele fica aqui logo na frente do nome PASE, que nós temos, esse número ele nunca para, ele fica sempre aqui girando, certo? E isso me mostra que o equipamento está trabalhando corretamente. Se porventura o técnico, ao chegar no equipamento, se deparar com este número parado, travado em algum número, é sinal de que a memória interna do equipamento ou o RTC, eles sofreram algum defeito, estão com algum defeito ali, sofreram alguma avaria, e esse número então está travado, e esse processador, a placa do equipamento precisará ser consertada. Então este número ele serve para mostrar que o equipamento está trabalhando, ele deve sempre ficar girando aqui, ele vai de 0 a 99, mas ele nunca para. Ele é bem rápido, você olha, você vê que ele está sempre mudando ao olhar no equipamento ligado em funcionamento. Logo abaixo nós temos aqui nível. Este menu aqui, nível, ele me mostra aqui, quando formos falar sobre a configuração, estaremos explicando melhor. Mas o nível aqui apresentado pode ser o nível de coluna d'água
ou o nível de coluna seca, conforme a configuração do equipamento. Temperatura. Essa temperatura aqui, ela se refere à temperatura da placa, a temperatura interna do equipamento. Vazão instantânea. Essa vazão instantânea se refere à vazão no momento em que estiver ali ligado a bomba, né, e passando então pelo medidor de vazão. Esse medidor vai estar aí gerando pulsos ou gerando, né, na sua saída 4 a 20 mA, sua saída analógica, ou até mesmo em alguns casos, se o medidor for um medidor RS485, né, Modbus, também ele estará então configurado e ele vai mostrar a vazão instantânea. Essa vazão instantânea, ela tem que ser a mesma que apresenta no medidor. Os dois têm que marcar a mesma vazão, com uma pequena, às vezes, e aceitável variação aqui nos décimos, mas muito pequena. Essa vazão, ela tem que estar com a mesma medida nos dois. Por exemplo, numa vazão do medidor, se o medidor estiver apresentando 10 metros cúbicos por hora, aqui também vai ter que estar como 10 metros cúbicos. O que apresenta uma pequena variação é os números após a vírgula, após o ponto aqui, certo? Então, é um valor que precisa ser observado também. Hidrômetro, esse aqui é o hidrômetro que já passou, o quanto passou de água, né, por esse hidrobox, quanto ele registrou. Esse número, ele sempre vai estar incrementando, ele não deve voltar, né, e ele sempre deve estar aqui incrementando, e ele é acumulativo. Então, tudo que ele passar vai ficando aqui registrado, certo? Orímetro. Essa informação aqui, ela me mostra, mediante a configuração de outorga deste equipamento, esta informação aqui, ela me mostra quanto já trabalhou esse equipamento naquele dia. Por exemplo, todo dia à meia-noite, quando vira o relógio, esse número aqui, ele é zerado, ele começa em 0 minutos. Se, por exemplo, o poço ou o reservatório, ou o que o equipamento aqui estiver medindo, se estiver medindo vazão e trabalhando, né, essa vazão aqui, esse orímetro ele vai sendo incrementado. Por exemplo, o equipamento está configurado para trabalhar 10 horas por dia. Aqui ele vai me apresentar o tempo que esse equipamento já trabalhou, sendo que essa vazão, esse orímetro, ele é ligado à vazão. Então, toda vez que passar água, toda vez que o equipamento estiver medindo, estará também aqui incrementando o tempo do orímetro. Quando estiver parado a vazão, a bomba estiver desligado, por exemplo, esse orímetro estará parado, ele ficará sem incrementar. Sempre que ele ligar, esse orímetro então vai incrementar valor aqui, ok? Então, são as principais informações desta tela. Também nessa tela, nós temos aqui um botão Info. Esse botão Info, ele nos direciona, certo, a uma outra tela que nós vamos falar um pouco mais para frente. Eu vou mostrá-la aqui. Esta é a tela, né? Eu chego nessa tela aqui apertando, segurando apertado a tecla Info. Nesta tela nós temos aí então outras informações, certo? Aí aqui eu tenho a seta também de navegação, certo? Na qual eu posso navegar em outras páginas que também nós estaremos vendo mais para frente. E a seta, quando eu mudar a primeira página, aparecerá também uma outra seta para que eu volte aqui para esta tela principal. Um dado muito interessante ao se navegar aqui por essas telas do Hidrobox 2 é o fato de que sempre que eu fizer alguma alteração, que eu navegar, que eu for para a tela Info de modo definitivo para observar a transmissão,
que eu for para alguma outra tela, ao encerrar as atividades que eu estou fazendo, eu devo me certificar de que o equipamento fique na tela medir, na tela principal. Por quê? Porque quando o equipamento está fora desta tela, ele não registra em memória. Ele não vai estar registrando. Nós vamos falar também mais para frente sobre a tela onde nós vamos ver ali aonde fica a tela que eu consigo ver os registros. E se eu deixar em uma tela que não seja a tela medir, se eu, por exemplo, for aqui em definitivo, nós vamos mostrar isso como funciona. Se eu for em definitivo na tela info, por exemplo, quando estiver fazendo uma análise do GSM desse equipamento e eu deixar ele nesta tela e sair aonde ele está instalado, eu for para um outro poço, para um outro ponto, ou eu já mesmo encerrar as atividades e for embora e esquecer fora desta tela, esse equipamento vai transmitir o que ele já tinha em sua memória. Porém, ele não vai salvar mais registros em memória e, obviamente, ele vai parar assim que terminar de limpar os registros, ele vai parar de transmitir, o que me causará um certo problema, porque o equipamento precisa estar registrando, estar salvando registros para que ele possa então estar transmitindo. Quando acabam os registros, o equipamento para automaticamente de transmitir. Então, esta tela medir é uma tela muito importante, na qual o técnico, nosso colaborador, quando estiver aí fazendo uma manutenção, uma checagem, ele não pode esquecer de voltar aí para esta tela, ok? Nós temos aqui do lado também um teclado numérico, um botão OK e um botão X. Nós já vamos aí estar falando para que serve. Posso até já citar aqui, né, para a próxima tela que nós vamos, como que eu chego na próxima tela que eu vou mostrar. Eu seguro com o equipamento ligado, tudo certo, eu seguro o X apertado. Eu vou no equipamento e fico segurando ali o X por alguns segundos até que ele mude de tela. Quando ele mudar de tela, ele vai então para esta tela. Esta tela é onde eu consigo navegar em outros menus aqui, correto? Eu tenho então o menu medir, que é para voltar para aquela tela principal, no qual se eu venho aqui em medir, eu aperto o OK, ele vai entrar naquela tela. Eu tenho a tela zerar, que é a tela que serve para fazer o zero do sensor de nível antes de descê-lo na água, né? Esse procedimento de zero do sensor de nível, ele deve e ele é feito sempre com o sensor fora d'água para fazer então a compensação da pressão atmosférica. Como já foi explicado um pouquinho na aula de sensor de nível, o nosso sensor de nível ele é feito o zero aqui na nossa cidade, né, na nossa sede, que é a 1000 metros aproximadamente de altitude. Ao se levar este sensor, por exemplo, ao nível do mar ou numa cidade que seja até mais alta que isso, o sensor ele não vai estar com 4 miliamperes absoluto, exato, e ele precisa então ser zerado. Para então nesse Hydrobox versão 2 fazer este zero, né, estando na tela principal, eu repito, seguro o X apertado por alguns segundos até ele mudar para esta tela, correto? Para fazer o zero eu vou entrar nesta tela aqui de zerar, né? Eu vou navegar com a seta para baixo e vou apertar o OK, certo? Vamos então mostrar qual é a tela zerar. Esta aqui agora que estamos vendo é a tela zerar. Vai aparecer então aqui para mim, certo? Zerar sensor 1, zerar sensor 2 e zerar sensor 3. Isto porque este equipamento ele possui 3 entradas analógicas. Então, cada uma delas, por exemplo, se eu tiver um sensor ou um equipamento que precise ser feito o zero,
certo? Se o equipamento que eu estou usando não é um sensor de nível, mas ele precisa fazer algum ajuste de zero, é nesta tela que eu vou vir. Nesta tela também eu tenho aqui o 4, certo? Que é zerar RST e zerar ETX Counter. Esse zero, apertando o número 4, eu vou mostrar aqui na tela anterior, se refere a este número que nós estamos vendo aqui, TX-GSM e resets. TX-GSM é a quantidade de transmissões que o equipamento já fez, certo? E esse número também é um número acumulativo. Mas quando o técnico, o nosso colaborador, ele saiu aqui da nossa base, por exemplo, para resolver um problema relativo a transmissões, e ele chega lá, vai se deparar com um número aqui de 15.000, 3.000, um número bem alto aqui. Na fase que ele estará fazendo ali os testes, ele pode então vir aqui nesta tela, zerar esse contador para que fique mais fácil ele observar a partir do momento que ele fez uma troca de chip, que ele fez algum reset, trocou de chip para uma outra operadora, para que fique mais fácil ele acompanhar quantos GSMs estão sendo feitos. Ele pode então aqui zerar esse número. O número de resets é o número de vezes que o equipamento passou por um reset. Ou o reset pode acontecer ou pelo desligamento total do equipamento, este equipamento foi desligado da energia completamente, ou também este número de resets, ele me mostra se o equipamento tem algum problema relativo a processador e memória, pois quando o processador deste equipamento ou a memória apresentam defeitos, eles começam aqui, ele reseta não todo o funcionamento, porém ele reseta aqui a tela ela pisca e acrescenta aqui um número de reset. Quando o equipamento apresenta este defeito, ele acaba não conseguindo salvar adequadamente os registros em memória, ele corrompe os registros em memória e ele também acaba reiniciando o processo do GSM, fazendo com que o equipamento não consiga transmitir. Então, esses dois números aqui, eles têm uma importância para detectar algum defeito que o equipamento está apresentando. Aqui é para me ajudar na verificação das transmissões após uma troca de chip, após aí uma troca de operadora, no caso, de o equipamento não estar operando bem com uma operadora Vivo, por exemplo, e eu precisar trocar para uma operadora TIM, para uma operadora Claro, eu posso limpar aqui esse número de registros, ele estando aqui em zero, e acompanhar a partir do zero. Se eu, por exemplo, configurar o equipamento para 15 minutos, eu vou marcar ali a hora que foi feita essa troca e essa limpeza nesse número, e a partir dali eu vou acompanhar se ele está realmente de 15 em 15 minutos fazendo ali então as transmissões. E o reset me mostra se esse número aqui, se o equipamento estiver em funcionamento normal, este número ele vai ser bem baixo mesmo. Esse meu aqui é um equipamento que eu estou utilizando para vários testes aqui na bancada, e vocês podem observar que ele tem aqui 31 resets, porque eu estou utilizando para testes. Eu reiniciei esse equipamento por diversas vezes e ele está com um número bem baixo. Você vai talvez encontrar em campo, você vai se deparar com equipamentos em que este número de reset ele tem aqui 750 resets, 1000 resets. Este é um equipamento que provavelmente está apresentando algum defeito em sua memória ou no seu processador, ok? Tá, voltando ainda aqui para a tela principal, correto? Quando eu precisar detectar, certo, o GSM, eu fui, por exemplo, um dos nossos colaboradores, ele foi chamado ali para resolver um equipamento que não estava transmitindo as informações para o site.
Se ele apertar aqui o info, ele vai para esta tela. Porém, ele precisa ficar segurando. Só que esses passos que ele agora vai ter que detectar, eles às vezes são um pouco demorados. E isso então ficaria meio incômodo. E até porque ele poderia estar fazendo um outro teste ou algo do tipo. E para ficar ali então apertando. Então para isso foi criado esta tela aqui também de navegação, no qual nós temos aqui embaixo a informação de info. Quando eu navegar então com a seta até o info e der o OK, aqui apertar o OK, correto, eu vou parar nesta tela. Aí esta tela, ela não vai mudar sozinha, ela vai permanecer nessa tela. E aí, observando aqui essa tela, eu tenho um outro dado muito interessante para que a gente aqui analise, que é uma das primeiras coisas que o técnico, que o nosso colaborador deve saber antes de mexer aí com o Hydrobox 2. Nesta tela aqui eu tenho, né, nessa primeira linha aqui escrito FW Version. Esta aqui é a versão do firmware que está instalado no equipamento. Este equipamento Hydrobox versão 2, ele é um equipamento no qual ele possui várias versões de firmware. Para cada aplicação, precisou ser então elaborado uma versão diferente de firmware. Por exemplo, se neste equipamento eu precisar ligar um sensor de nível via RS485, eu preciso de uma versão de firmware específica. Se eu precisar comunicar, por exemplo, uma soft start ou um condutivímetro, ou se eu precisar um inversor de frequência de marcas diferentes, para cada uma dessas aplicações eu vou ter versões de firmwares. E essas versões, elas têm o seu próprio configurador, que é algo que nós vamos ver aí numa próxima aula. Nós vamos fazer também a aula sobre os configuradores, como configurar este equipamento, que nós aí vamos precisar estar com ele conectado ao notebook, mas então nessa aula nós vamos mostrar aí o nosso cabo, né, RS232, nós vamos estar mostrando ali como faz essas conexões e como que entra nesta tela de configuração. Porém, antes de eu mexer com isso, eu tenho que, quando eu chegar neste equipamento, uma das primeiras coisas é saber qual a versão de firmware para que eu possa então abrir o configurador correto. Se eu abrir, por exemplo, este aqui é um firmware versão 100. Se por acaso eu abrir um firmware, um configurador da versão 500 neste equipamento, o que vai acontecer? Ele vai abrir, eu vou até conseguir navegar em algumas telas, porém, por ele não ser o configurador correto, ele vai estar aí corrompendo os arquivos que estão gravados na memória ou os registros. Ele vai bagunçar esses registros. Porque os arquivos que são salvos em memória da medição de nível, da medição de vazão, da medição de energia, se for o caso, esses arquivos eles depois vão ser enviados via GSM para o site, ou eu vou poder baixá-los através do configurador, eu vou poder baixá-los para o notebook e vai gerar uma planilha do Excel. Se eu, então, ligar o configurador que não seja o especificado para esta versão de firmware, eu vou estar corrompendo estes arquivos. Eles vão estar ali embaralhados, bagunçados quando eu for abri-los. E no caso do site, eles poderão até ser rejeitados por estarem corrompidos. Então, por isso, esta tela info, ela deve ser uma das primeiras telas aqui a serem acessadas, tanto neste modo fixo, quanto no modo ali apertando simplesmente o botão info na tela medir, para que eu já de
no primeiro momento eu saiba qual a versão de firmware, para então não vir a abrir um configurador errado, correto? Ainda nesta tela aqui, eu vou aqui observar esse outro dado aqui, que é o reg. Aqui, este reg, ele me diz quantos arquivos eu tenho em memória. Em um equipamento que o GSM esteja configurado e funcionando adequadamente, este número sempre vai ser um número pequeno, pois os equipamentos eles são normalmente configurados para transmitir a cada meia hora aproximadamente, dependendo da necessidade do cliente, pode ser um pouco menos ou um pouco mais, mas a média é 30 minutos. O equipamento transmite os registros para o site a cada 30 minutos. Por exemplo, se este equipamento ele estivesse configurado para transmitir a cada 30 minutos e ele estivesse então configurado para salvar registros a cada minuto, ele então, e se o GSM estiver funcionando tudo ok, a cada 30 minutos ele terá aqui 30 registros, os quais, né, feita uma transmissão, já vão registrar, vão transmitir todos os registros e vai limpar essa quantidade de registros, voltando a zero e começando então a acumular de novo após essa transmissão, ok? Porém, se esse equipamento, por exemplo, deu um problema no seu chip, ele queimou o seu chip, ou ele estourou o seu pacote de dados, ou houve um problema lá com a operadora, um problema de sinal, qualquer coisa desse gênero, e esse equipamento não está fazendo transmissões, esse número ele é acumulativo, ele vai aqui aumentando, ficando até, dependendo da configuração, um mês, ou até mais, sem transmitir. E esse número então se torna um número bem grande. Eu já peguei equipamentos na manutenção com 33 mil registros em memória. Aí um dado interessante para que nós possamos saber que se ele acumular muitos registros aqui, essa transmissão, assim que for restabelecida, assim que ele voltar a transmitir, ele vai transmitir pacotes de 100 em 100 registros. Então ele faz uma transmissão, abaixa aqui 100. Aí ele faz mais uma transmissão, abaixa mais 100, até que ele transmita tudo. Isso tudo de forma automática. Uma vez restabelecida a comunicação, que nós já vamos estudar um pouquinho aqui nestes menus aqui, observar aqui esses menus, os passos, né? E ele vai então restabelecer. Eu troquei, por exemplo, um chip queimado. Vai restabelecer aqui esta comunicação. Restabelecendo a comunicação, ele vai já automaticamente transmitir os registros, todos que estiverem em memória, fazendo isso de forma em pacotes de 100 em 100 registros. Então isso pode, né, se ele tiver aqui, por exemplo, 10 mil registros, pode levar assim algumas horas fazendo. Em cálculo, já só como curiosidade, em cálculo que fizemos em laboratório, o equipamento, se estiver tudo ok com o seu GSM, ele transmite em torno de 3 mil registros a cada hora. Então já dá para o técnico ter uma pequena base, né? E isso se o GSM estiver com um bom sinal e funcionando adequadamente, né? Então sabemos que se você se deparar com um equipamento que tenha muitos registros, você não vai talvez poder ficar ali esperando para que ele termine no mesmo dia, por exemplo. Você vai ter que restabelecer esta comunicação, deixar o equipamento transmitindo. Pode ser feito aí um acompanhamento através do site, né? Através dali ele vai atualizando o site e aí você vai acompanhando. Porém, né, se ele tiver muitos registros, você só vai ver ele zerar depois de bastante tempo. Ele vai levar bastante tempo para conseguir zerar os registros, ok?
Vamos então agora falar um pouquinho aqui nesta tela ainda sobre o GSM. Vamos olhar aqui bem ao canto, né, à esquerda, aqui em cima deste primeiro botão aqui, nós temos uma linha aqui com algumas letras, né? A começar aqui pela antena, no qual ela marca, para mim, de uma forma assim gráfica, eu consigo ver aqui, né? Quanto de sinal ele tem aqui. Ele faz aquele sinalzinho de celular antigo, aquela anteninha, né, que nós temos aí em celulares mais antigos, bem parecido com isso, né, que me mostra a quantidade de sinal, isso de forma gráfica, que eu posso olhar. E nós temos aqui a letra S, que aí ela vai me mostrar o sinal em forma numérica. Aqui, por exemplo, ainda não carregou, né, quando foi batida a foto, não havia sido ainda totalmente estabilizado, ou a antena estava possivelmente desconectada, ele está com um sinal 4. O que eu posso dizer aqui aos nossos colaboradores e aos técnicos é um sinal ideal para que ele transmita sem atrasos e que ele possa fazer aí todas as transmissões no tempo sem atraso, é que o sinal aqui esteja, né, por volta aí de 18, 19. Este é um sinal ideal, um sinal excelente. Porém, o equipamento consegue transmitir até com 8 de sinal. Porém, quando ele está aqui marcando 8 de sinal, é muito comum ocorrer atrasos na transmissão. Por exemplo, se ele está programado para transmitir de meia em meia hora, ele muitas vezes, pelo sinal estar um pouco fraco, oscilante ou algo assim, ele vai levar aí 40 minutos, 45, uma hora, vai perder talvez alguma transmissão, mas com 8 ainda é possível transmitir. Abaixo de 8, aí é bem difícil. Aí eu já vi casos de ele até transmitir, mas ele demora realmente muito, ele começa a acumular dados, ele começa a perder direto as transmissões. Então, se tiver abaixo de 8, tem que se buscar uma solução, como, por exemplo, a troca da antena, para que se melhore o sinal. Porque se o equipamento ficar instalado em campo com um sinal abaixo de 8, este equipamento, muito provavelmente, é certo que este equipamento vai trazer problemas, como o cliente, né, acabar aí solicitando avisando e ligando para o suporte técnico, dizendo que não está conseguindo ver os seus dados no site, porque o equipamento não está ali então transmitindo e o cliente não consegue ver. Então, se você, ao instalar este equipamento, for verificar o sinal, instalou a antena certinho, instalou o chip, e ele aqui, o sinal ficou com 6, por exemplo, deve-se aí reportar essa informação ao suporte técnico, que dará as instruções do que deve ser feito, tentar mudar a antena de lugar, até mesmo, não é muito comum, mas até mesmo o painel de lugar ou qualquer coisa do tipo. Se for o caso de você ter uma antena maior com você, como por exemplo uma antena 7 dB, você trocar para uma antena 7 dB, mudando a posição dela, experimentando aí em diversos lugares, para que esse sinal melhore. Sinal acima de 8 é um sinal considerado razoável, né? E sinal aí 16, 17, 18, para nós é considerado um ótimo sinal, né? E se pegar 20, 23 é um sinal excelente. Aí esse equipamento, muito provavelmente com GSM, ele não irá apresentar problema, correto? Esse então aqui é o S, para que nós tenhamos aí uma identificação através do número, da quantidade de sinal. Um outro item que nós temos aqui é o I. Esse I aqui, ele conta os passos da inicialização do modem. Quando o equipamento ele é ligado, ele é energizado, ele vai então inicializar o modem, ele vai pôr o modem em funcionamento. Esse modem em funcionamento, ele conta aqui passos,
certo? E dentre esses passos, você vai, se você ficar olhando, ele vai ficar pulando ali 40, 60, 80 e vai parar quando ele finalizar como total a sua inicialização, se tudo deu certo, se ele não teve nenhum problema na inicialização, ele vai parar no 0,10, que é esse que estamos vendo aqui. Aqui é sinal de que ele já inicializou e que está tudo certo com a inicialização do modem. Porém, dois passos que eu gostaria de frisar, que são passos bem comuns de acontecer na inicialização, é o passo 101. Se ele, porventura, você ligou o equipamento ou resetou o equipamento e está então aqui observando o passo de inicialização, se ele parar, por exemplo, no passo 101, esse passo 101, para mim aqui como técnico da manutenção, eu sei que esse passo é que o modem não recebeu energia, o modem não foi energizado internamente na placa. Então ele para no passo 101 e cai para o 0,30, que é o primeiro passo quando você liga o equipamento, que ele vai começar a fazer então aí esses passos de ligação, de inicialização do modem. Então o passo 101, ele representa um defeito interno, um defeito na placa do equipamento. Aí se você fizer esse teste, repetir ele, por exemplo, por 2 ou 3 vezes ali, observando, e ele parar no passo 101, é um equipamento que vai ter que ser substituído. Este defeito ele não apresenta, não há como muito você consertar ele em campo. Você pode até reportar para a gente passar alguns testes que dá para fazer assim na placa de forma rápida, porém é mais conveniente que seja substituído este equipamento por um equipamento normalmente reserva, do que às vezes gastar muito tempo tentando recuperar algo que é muito raro de dar certo de se fazer em campo. Então passo na inicialização 101, representa defeito na placa. Na inicialização ainda, aqui também eu vou ter o passo 111. Esse passo 111 na inicialização é o passo que diz para mim que o chip está com defeito. Aí pode haver a questão de o chip não ter criado ali o que comumente nós chamamos de zinabre nos contatos, ele ter ali, né, uma oxidação ali nos contatos aonde você encaixa o chip. E o circuito não conseguiu ler o chip. Ele vai parar aqui no passo 111. Ou o chip propriamente estar queimado. Esse chip aí, por algum motivo, ele danificou, né, esse chip. E ele então não está lendo o chip. Esse, no caso de ser um problema no chip, vai aparecer aqui na inicialização o passo 111. Ele vai parar no passo 111 e cair para o 0,30 novamente. Ali vai tentar fazer isso diversas vezes e não vai conseguir. Então esses são os dois principais defeitos. Já tivemos aí outros defeitos, porém passo 101 e passo 111 são os passos mais comuns na inicialização. Então o I significa inicialização, que é aonde ele está aí carregando as informações do modem. Ele energiza e carrega aí as informações do modem e ele faz então a leitura do chip, vê se tem um chip conectado e assim por diante. Quando está tudo ok, ele para no 0,10 e entra aqui então o sinal, ok? T. O T, aí ele uma outra letra que me dá a indicação aqui, mas aí não mais de inicialização, e sim de transmissão. O processo de transmissão, ele também é parecido com o processo de inicialização, só que aí o modem já está ligado. Aí ele vai, toda vez que, conforme está configurado lá no equipamento, por exemplo, como citamos,
no caso, o equipamento está configurado para transmitir a cada 30 minutos. Toda vez que der o tempo correto e que tiver aqui registros em memória, porque esses passos aqui da transmissão, correto, ele só acontece se você tiver pelo menos um registro em memória, certo? Então ele precisa ter pelo menos um registro para que ele consiga então iniciar os passos da transmissão. Se houver algum outro tipo de problema no equipamento, por exemplo, que o equipamento não esteja registrando, não esteja salvando, ou, por exemplo, se uma configuração fosse feita errada, por exemplo, você colocou para que salve registro a cada 1 hora e que o equipamento transmita a cada 30 minutos, essa primeira meia hora ele não vai conseguir transmitir, porque ele só vai salvar um registro depois de 1 hora. Então, o equipamento ele só transmite, ele só começa a transmitir a partir do momento que tiver um registro pelo menos em memória. Uma vez que ele tenha aqui um registro, ele vai começar os passos aqui da transmissão. São passos que você vai ver que ele pula bastante. Ele vai subindo aqui, ele vai para 20, aí 26, aí vai para 35, aí vai para 41, aí ele volta, às vezes ele dá um passo intermediário aqui, que é uma leiturinha que ele faz. Você vai ver que ele faz assim, 171 cai para 110, 171 cai para 120 e assim vai. O importante é observar, caso ele pare em algum desses passos, aí ser reportado ao suporte técnico em que passo ele está parando, para que se faça então um diagnóstico e se descubra se é um problema, por exemplo, de banco de dados que estourou ali o contratado, né, para a transmissão, né, como se acabassem os créditos, ou dependendo o passo que ele der aqui, pode ser um chip que foi ou acidentalmente ou propositalmente por problemas comerciais cancelado. Também apresentam aqui uma parada nos passos de transmissão. Aqui também na transmissão, se houver aqui um problema lá, quando nós formos mostrar sobre a configuração do equipamento, por exemplo, uma APN escrita errada, ela pode também fazer parar nos passos da transmissão. A senha e o login, se estiverem também escritas com letras erradas ou de forma incorreta, também elas podem fazer com que o equipamento pare aqui nos passos da transmissão, e cada um desses defeitos assim citados, eles vão apresentar aqui a parada em algum passo, e aí esse passo então, né, deve ser reportado para que a gente faça um diagnóstico, correto? Aí, se a transmissão, vamos supor, está tudo configurado, tem registros, tem um bom sinal, a transmissão, se ela estiver toda ok, esses passos vão até o passo 141, ele vai escrever aqui 141, aí ele vai incrementar um número aqui no TXGSM, certo? A cada transmissão acrescenta um número. Aí ele vai cair para o passo 160, que é quando ele limpa a quantidade de registros que ele transmitiu. Se tiver aqui mais que 100, ele vai limpar 100. Se tiver menos que 100, ele vai limpar tudo e vai cair a zero aqui os registros, já estando aí depois marcando novamente, assim que o equipamento for colocado na tela medir corretamente. Ele vai já estar então registrando. E aí ele vai para o 161 e para aqui em 00 novamente. Que aí ele vai voltar a transmitir, isso no caso de ele ter aqui, como por exemplo este meu equipamento, ele está aqui com 39 registros. Se ele completar uma transmissão, ele vai aqui zerar,
vai aqui até o passo 161, cai a 0. Ele só vai voltar a transmitir no tempo que está configurado no equipamento. Se for meia hora, ele vai fazer uma nova transmissão após meia hora. Se for 15 minutos, 15 minutos e assim por diante. Agora, se ele tivesse aqui, por exemplo, 1000 registros, ele vai transmitir esses 1000 registros automaticamente, ignorando o tempo. Ele não vai esperar de meia em meia hora, e sim, ele vai começar a primeira transmissão, após restabelecido, por exemplo, o GSM, e ele vai transmitir todos os registros em memória, todos os 1000 registros, ele vai transmitir automaticamente. Vai se repetindo aqui as transmissões, vai aqui abaixando a quantidade de registros de 100 em 100 até zerar. Isso de forma, então, automática. Essa porcentagem que eu tenho aqui embaixo é quando ele está carregando os arquivos, ele está formando o pacote para transmitir. Então, quando ele para perto do passo 120 ali, 111, aí pula para o 120, se não me falha aqui a memória. Você vai ver que aqui a porcentagem ela carrega até 100, que é quando ele então fechou o pacote para fazer a transmissão. O R aqui é arquivos recebidos. Esse aqui, se por exemplo você enviar um comando de status, que é quando ele te diz se o equipamento está funcionando o GSM, por exemplo, aqui você vê sempre um número, ele muda de forma muito rápida. Ele aparece aqui 999, aparece aqui um outro número qualquer assim, mas é muito rápido. É só que o equipamento recebeu também alguma informação. Ok? Então, esses são os dados principais desta tela info. A tela na qual eu consigo, então, verificar os passos, principalmente os passos do GSM. Consigo verificar, principalmente, se o equipamento está salvando corretamente registros. Consigo verificar também a versão do firmware para abrir o configurador correto e consigo aqui então ver se o equipamento não está passando por resets consecutivos, o que me mostra que o equipamento tem algum defeito, ok? Mas ainda falando em transmissão, por exemplo, você foi a campo, aí você, nosso técnico, nosso colaborador, ou até mesmo um parceiro, algum técnico da fábrica ou alguém que foi fazer um serviço para nós e porventura você instalou, fez a substituição de um equipamento e este equipamento está configurado para transmitir de 30 em 30 minutos, mas você estando em atividade, você não tem 30 minutos ali para você esperar. Você não pode ficar olhando para a tela do Hidrobox por 30 minutos. O que você pode fazer para testar, então, o envio de dados? Testar aí o GSM. Você vai, então, para a tela. Você vai voltar, então, aqui, ó. Vamos voltar um menu. Na tela onde aparecem os menus aqui, correto? Você tem medir, zerar, manual. Você vai navegar até manual e dar um OK. Quando você der esse OK, ele vai vir para esta tela aqui, ó. Esta tela, ela tem ali, o nome dela é manual, por quê? São coisas que você pode fazer manualmente no equipamento. Como estamos falando do GSM, eu vou então aqui falar direto do 3, que é envia GPRS, certo? Então você acabou de substituir o equipamento e você precisa de forma rápida fazer um teste se ele está transmitindo. Você vai até manual, navega até ali manual, dá um OK, você entra nesta tela. Estando nesta tela, você aperta o número 3. Você forçou o envio, é o que nós chamamos de forçar a transmissão. Você força o envio. Neste, apertando aqui o número 3, correto? Aí ainda falando um pouquinho desta tela, aqui o serial
Esse aqui é quando esse número 1, serial STX ETX, é quando você está tentando entrar com o configurador, porém o equipamento às vezes ele tem uma configuração, por exemplo, para comunicar em Modbus. Ele não vai permitir a entrada com o configurador se você não fizer isso de forma manual. Ele não vai entrar pelo configurador. Você vai ter que abrir lá o configurador, mas você vai ter que vir aqui no equipamento, certo? Abrir então entrar em manual, abrir aqui essa tela e apertar o número 1. Neste número 1, ele vai ficar aqui, ó, aguardando conexão. E aí sim você vai clicar lá no configurador, que estaremos aí falando em outra aula, certo? Para que você consiga comunicar. Uma outra coisa, nesta tela ainda aqui que estamos do manual, que nós temos que frisar aqui para vocês, é o seguinte: esse número 2 apaga as medições da memória. Isso aqui eu posso dizer para você que se aplica no caso de uma substituição de equipamento, principalmente, certo? Quando você foi lá, você detectou o defeito, você viu que você vai ter que trocar o equipamento. Você tirou o equipamento velho, colocou um equipamento novo funcionando. Antes de você deixar o equipamento em definitivo ali para ficar trabalhando e você voltar, né, você sair da unidade, você ir embora, você vem, depois que você já zerou o sensor, depois que você fez os testes respectivos que você precisa, você vem e apaga as medições em memória. Para quê? Para que a memória fique limpa e apague todos os resíduos, todos os arquivos que ele gerou, por exemplo, de testes que você fez com o sensor fora d'água, ou puxando um pouco o sensor lá, como nós explicamos até lá no começo, se você está fazendo aí um teste para detectar alguma falha. Então, antes de você finalizar o trabalho, você vem nesta tela e apaga as medições de memória. Porém, essa tecla tem que ser usada com cuidado, porque no equipamento que foi retirado, esse equipamento velho foi retirado. Vamos então aí imaginar, vamos aí supor que este equipamento tinha 15 mil registros, que equivalem lá, sei lá, a um mês que o equipamento está salvando arquivos em memória. Se num equipamento que tem registros em memória, registros bons, registros importantes, for aplicada esta tecla, que for acionado aqui o apaga as medições através desses menus e do número 2 aqui, esta ação ela é irreversível. Você perdeu esses dados, você não tem como recuperar. Então isto se aplica 99% das vezes a uma instalação nova ou a substituição de um equipamento com defeito. O equipamento com defeito você tira, não apaga a memória, nada, traz para a manutenção ou envia, no caso dos técnicos de fora, envia para a manutenção, e o novo aí sim, uma vez instalado, você faz então essa limpeza na memória para que ele comece a medir dali para diante, mas tomando esse cuidado de não se confundir e acabar aí apagando registros de um equipamento que está funcionando, por exemplo, na unidade. Se você ali trocou um chip de algum equipamento que estava lá com 15 mil registros, você não pode, não deve, em hipótese alguma, apagar os registros em memória. Você vai entrar nesses menus para enviar um GPRS para testar, por exemplo, o GSM. Tome muito cuidado, tome muita atenção em não apagar registros de equipamentos que estejam com dados e em funcionamento, porque isso é irreversível. Então você pode aí causar um sério problema ao perder dados do cliente. Dados aí que o equipamento ficou registrando, por exemplo, durante um mês. Se fizer esta operação, você pode então perdê-los através dessa operação, ok?
Então esta aí foi então mais uma tela, né, que nós vimos aqui. Nós vimos já um pouco sobre a tela medir, nós vimos sobre a tela zerar sensor, nós vimos então sobre a tela manual e nós vimos aqui sobre a tela info, né? Navegamos aqui um pouquinho em cada uma dessas telas, né? E agora eu quero então mostrar aqui, ó, esta aqui é a tela, como após ser apertado ali o número 2, ele vai escrever isso aqui na tela. Aguarde, apagando dados da memória, né? Assim que ele vai apresentar aí para você, ok? E agora nós vamos então, por último, já encerrando esta aula, nós vamos aí mostrar as telas. Quando você entra na tela, está na tela medir, que é a tela principal, se você navega para as setas do lado, você apertando para a setinha aqui da tua direita, a próxima tela que você tem é essa tela aqui, no qual a gente chama, né, comumente, ela tem aqui algumas informações do nível estático, nível dinâmico. No caso de ter um condutivímetro ligado, nós temos aqui a temperatura da água e a condutividade, se possuirmos um condutivímetro ligado, senão ela vai aparecer aqui como desligado. Mas aqui uma coisa interessante para que a gente possa, que é muito utilizado, é a tela que a gente fala, a tela das entradas digitais. Neste equipamento Hidrobox eu tenho quatro entradas digitais, certo? Estas entradas, para que eu possa fazer, por exemplo, você foi aí chamado para resolver um problema no Hidrobox 2, lá no cliente X, no qual ele está ligado, o medidor de vazão, por exemplo, está na entrada digital 1, que fica ali no borne 4, o 4.7 e o 4.8, ali nos dois últimos bornes. O medidor de vazão está ali todo correto, ligado, tudo certo, só que ele não está registrando a vazão, certo? Lá na primeira tela que a gente viu, certo? Aqui você tem o medidor lá ligado, passando água, mas aqui você não tem a vazão instantânea. Certo? Está tudo conectado, você de repente já conferiu todas ali as conexões, mas ainda assim não tem. Aí o que você pode fazer? Você pode então testar a entrada digital, para saber se é, por exemplo, a entrada do Hidrobox, no caso, a entrada digital, onde está ligado o medidor de vazão, para marcar então aqui esta vazão, se ela está ok ou não. Isso você vai utilizar ali, no caso, o teu gerador de corrente, só que aí você, em vez de colocar para que ele gere corrente, você vai, se isso, claro, se aplicar ao seu gerador de corrente. No meu caso ali, o meu gerador, ele gera, além da corrente de 4 a 20 mili, ele gera também tensão, certo? De 0 a 11 volts. Então eu poderia utilizar ele para fazer o teste. O teste apenas consiste em vir aqui nesta tela, correto? E aplicar tensão na entrada. Essa entrada suporta até 24 volts. Então, no caso do gerador, eu configuro ele, por exemplo, para 10 volts e coloco positivo no positivo, negativo no negativo do gerador. Ele muda o estado de 0 para 1, certo? No caso, você de repente não está em mãos ali, naquele momento exato ali, você não tem em mãos, certo? Um gerador de corrente ali, não está ali, você precisa só conferir isso aqui. Você pode também utilizar ligando, por exemplo, numa bateria, certo? Ali ligando positivo e negativo de uma bateria 12 volts e dando o pulso ali na entrada, que ele vai então mudar aqui o estado. Isso vale para todas as entradas digitais, as 4 entradas digitais que nós temos no equipamento, correto? Com exceção da entrada de número 4, que ela é uma entrada que ela funciona até 5 volts. Então eu vou ter 3 entradas que funcionam até
até 24 volts e uma entrada que eu posso ligar até 5 volts. Porém, essa entrada aqui, ela é uma entrada utilizada, que seria a entrada 4, é o primeiro zero aqui. Essa entrada ela é utilizada, no caso do Hydrobox 2, apenas para o monitoramento de energia, para saber se o Hydrobox está funcionando com energia da fonte ou através da bateria. Certo? Então essa dificilmente ela vai assim apresentar um problema, e até se apresentar é um problema que não tem uma relevância. É importante que ele fique todo funcionando, porém essa entrada não atrapalharia nas medições ou em algo do tipo. Agora as outras três aqui, a entrada do medidor de vazão, por exemplo, se for o caso de uma entrada digital, entrada de bomba ligada, entrada de automático, essas têm bastante relevância, que é para a gente saber os sinais, se o poço foi colocado, por exemplo, em manual automático, se a bomba está ligada, se está ali tendo vazão quando a bomba está ligada e assim por diante. Então essas três elas têm muita relevância, e o teste para elas é o mesmo. Eu posso usar ou o gerador de corrente, ou a fonte de alimentação, ou a bateria. Eu posso ali pulsar a tensão e ver se ele muda o estado aqui de 0 para 1, que é o sinal de que está tudo funcionando. Se ao pulsar na entrada correspondente ele não mudar, é sinal que essa entrada está queimada, está com defeito, e esse equipamento então também deverá ser substituído. Ok? Essa aqui é a última tela, né, navegando no caso das setas ali, vindo da tela medir, apertando a seta para a direita, aqui eu vou para essa última tela, no caso deste firmware aqui, que é o V100.6. Por exemplo, se eu colocar um firmware que faz a medição de energia, aí eu posso ter aqui telas com os valores da medição de energia. Mas falando desse firmware aqui especificamente, essa aqui seria a última tela. É a tela onde me mostra os valores da analógica 2 e da analógica 3. Se eu tiver algum tipo de sensor ligado na analógica 2 e analógica 3, eu vou então poder aí acompanhar o funcionamento destes sensores, desses equipamentos, nesta tela aqui. Sendo que esses nomes aqui, Analogic, aqui eu consigo lá, através do configurador, modificá-los. Por exemplo, se na analógica 2 eu tiver um condutivímetro ligado, eu consigo escrever aqui pelo menos uma parte da palavra, que é condutive, quer dizer, eu sei que aqui está a condutividade. Se eu tiver, por exemplo, na analógica 3 um pHmetro, eu vou conseguir escrever aqui pH, e assim por diante. Eu consigo renomear aqui esta tela, correto? Eu consigo aqui mudar esse nome para que ele tenha o nome do instrumento que está ali então conectado, certo? Essas então aí são as principais telas do Hydrobox 2, certo? Essa é uma videoaula que eu creio que ficou aí um pouco mais longa, porém ela traz aí bastante informação. Espero que você assista essa aula até o final para tirar um bom proveito. E no caso, né, como temos falado, no caso de dúvidas, você pode aí então estar encaminhando para o nosso suporte, que nós aí teremos muito prazer em tirar as suas dúvidas aí e poder aí crescermos junto na execução dos trabalhos com muita agilidade e precisão naquilo que está sendo feito, ok? Muito obrigado.